muito bem-vindas a mais um episódio do M Podcast, que é o podcast da mulher empresária. Como vocês sabem, todo episódio eu trago uma mulher para inspirar você, que às vezes está aí desanimada com seu negócio ou tentando começar um negócio e não sabe por onde começar, esperando a coragem chegar para começar, né, senhorita? Eu conheço muitas histórias assim. E é por isso que eu resolvi trazer mulheres aqui, não só para contar a história de sucesso, mas também para contar os perrengues da vida, né? Se você está me ouvindo aqui, mas ainda não me segue nas minhas redes sociais, o meu nome é Keila Prates, o meu Instagram é @KeilaPrates. Eu vou pedir para você já seguir esse canal e também depois de me seguir lá no Instagram para receber aí quando sair conteúdos valiosos como esse aqui. E eu criei uma série aqui, uma temporada para trazer mulheres que saíram do CLT e foram para o CNPJ, migraram aí de carreira, muitas vezes em negócios completamente diferentes de suas formações acadêmicas ou muito diferente daquilo que elas já exerciam. E hoje eu estou aqui com uma querida, a Priscila Arieira. Ela é minha convidada e vai contar a história dela, de como ela saiu do CLT e se transformou aí numa empresária de e-commerce, já chegando aí no faturamento anual muito interessante, que vocês vão saber daqui a pouco, porque a história é inspiradora, né, Pri? Mas antes de começar aqui a saber um pouco mais sobre ela, vou fazer uma introdução e você termina sobre quem você é, tá? Priscila Arieira, mãe do Nicolas, nascida no Rio, mas hoje mora em Volta Redonda, esposa do Felipe, tem um filho aí emprestado do João, que é o João, fundadora da River Personalizados e minha mentorada, tá bom? Detalhe, minha mentorada. Querida, falei direitinho, faltou alguma coisa? Termina aí de se apresentar. Basicamente isso, né? Nasci aqui no Rio de Janeiro, já morei em praticamente todos os bairros aqui, já circulei bastante e hoje estou morando no interior e a River nasceu aqui, inclusive River é de Rio, que é do Rio de Janeiro. Olha! Nasceu aqui no Rio de Janeiro e foi para Volta Redonda, mas atende desde o seu início todo o Brasil, que é um e-commerce, então a gente vende para todo o Brasil, inclusive já temos clientes também de fora, que tem algumas encomendas que a gente manda para fora, não é assim habitual, mas já tivemos, mas mandamos diariamente para todo o Brasil, mensalmente aí para todos os estados. Então é um negócio que, independente de onde a gente mora, a gente consegue alcançar o público, né? Bacana. E o que é o seu negócio? Conta pra gente. Eu tenho uma empresa de brindes personalizados, trabalho com vendas de canecas, xícaras, camisetas, garrafas personalizadas para presentes e para brindes. Então, a gente tem dois tipos de clientes, né, que são os clientes que querem presentear e os clientes de corporativo e de festas que querem dar uma lembrança no aniversário do filho, ou um brinde para os clientes, ou até uma lembrança para os colaboradores em eventos e momentos especiais. Então, o foco da empresa é esse. Que bacana! Antes da gente começar a contar a sua história, eu quero te dar um brinde, né? Um presente personalizado. Tinha que ser muito bonito para ela, né, gente? Porque a pessoa trabalha com isso. Olha aqui, essa canequinha é um presente especial, só recebe quem vem aqui no podcast. Olha, essa aí não está à venda, não adianta. É o nosso presente para você, que contribui aí com a vida de tantas mulheres aí, tá vendo? Com o uniforme da empresa. Veste literalmente a camisa da empresa. Divulgando a sua marca. Exatamente. E me homenageando. Ela já tá fazendo a merchan dela, viu, gente? A empresa dela faz exatamente isso. Para isso que a minha empresa existe, para esses momentos que eu vou guardar. Essa daqui não fui eu que fiz, mas eu vou guardar com muito carinho, porque de verdade é a primeira que eu recebo. Olha, eu sempre dou para as pessoas, mas eu nunca ganho. Olha, que chique. E ela trouxe a dela também, eu tá, gente? Eu trouxe, que eu não sou boba. Então, olha, para você ir bebendo sua aguinha aí enquanto a gente conversa. Pri, antes de começar a falar sobre processos, vendas, crescimento, hoje o nosso quadro a nossa temporada é do CLT ao CNPJ. Qual é a sua formação? Onde é que você trabalhava antes de começar o seu próprio negócio?
Eu vim da contabilidade, né? Da área contábil, financeira, era assim. Eu era da contabilidade, mas paquerava muito com o financeiro. Sempre gostei muito porque achei o financeiro mais agitado, a contabilidade é muito parada, né? Então, eu vim dessa área. Antes de fazer essa transição de carreira, eu era gerente financeira numa administradora de imóveis. Aqui no Rio, aqui né? no Rio de Janeiro. E pedi para sair para abrir o meu próprio negócio, para poder construir a minha própria história. Olha, e quantos anos você ficou no CLT? 13 anos, 12 anos. E de onde veio essa certeza, assim, de pedir para sair, para começar? Quando começou? Quando você foi picada pelo mosquito do empreendedorismo? Na verdade, né, é um motivo que é bem comum entre as mulheres. Eu trabalhava, às vezes, 12 horas por dia e eu tinha um pequeno em casa e eu sentia muito isso. Isso era algo, assim, que mexia muito comigo. Às vezes, ter que deixar o meu filho na creche 7 horas da manhã e buscar 8 horas da noite. Eu já cheguei a ter mais de 12 horas meu filho na creche. Então, assim, é algo que a gente se sente muito ausente, né? A mãe, de verdade, ela quer participar, ela quer estar ali, ela quer estar junto. E é muito difícil quando você tem uma rotina pesada e longe de casa, né? Ainda mais com uma criança pequena ali, mãe, amanhã você vem mais cedo me buscar, Nossa, amanhã você isso corta o consegue. coração. Então, assim, esse desejo nasceu dessa vontade de estar mais próxima dele, sabe? De poder levar meu filho na escola, de poder fazer a lancheira, de buscar, de estar trabalhando, assistindo ele fazer uma natação, coisa que eu nunca podia fazer. Então, assim, são momentos impagáveis que eu pude aproveitar porque eu fiz essa escolha. Legal. E irrecuperáveis, né? E assim, e a ideia de trabalhar com personalizados, de onde veio? Você viu alguém fazendo? Onde é que apareceu essa oportunidade? A contabilidade veio assim, né? Eu vim da periferia, uma pessoa com poucas condições, então eu fazia ensino médio normal, né? Antigamente o ensino médio tradicional, e apareceu a oportunidade de fazer um ensino técnico e me disseram que se eu fizesse um técnico eu ia ganhar mais dinheiro. Sim. E eu aceitei. Então, assim, eu não escolhi a contabilidade, foi o que apareceu no meu caminho e eu agradeço muito, porque até para minha trajetória como empresária me ajuda muito até hoje, a experiência que eu tenho. Mas não foi algo que eu escolhi. Eu gostava de fazer, eu fui me desenvolvendo e fui crescendo nessa área, mas não era... Eu não levantava de manhã e falava assim, nossa, hoje eu vou cuidar dos números da empresa que eu trabalho, que legal. Não era esse... igual hoje acontece. Você tocou num ponto que eu falo bastante, nós fomos criadas, né, ensinadas a ser escolhidas pelo mercado de trabalho, mergulhar nesse formato de trabalho e viver com o que sobra. Eu acredito muito, demorei para acreditar nisso, mas hoje eu acredito e eu ensino isso, que você pode escolher a vida que você quer levar primeiro e depois encaixar um trabalho dentro dessa vida. Muita gente pensa que isso é utopia, mas não foram nem 3, nem 4, nem 10 mulheres que já passaram aí por mim e conseguiram construir isso. Então, hoje, se você se vê refém do mercado, saiba, existem histórias assim como essa da Priscila, que por causa de uma insatisfação com o formato da vida que ela estava vivendo, trabalhando 12 horas, sem poder cuidar do filho, sem poder olhar para si mesma, ela se rebelou contra isso e deu o grito de liberdade dela, acreditou. No começo não foi fácil, como a gente vai ver aqui, mas ela foi até o final e hoje ela vive os louros disso. Continua tendo os desafios que nós sempre vamos ter, mas isso tudo é para dizer para você, sim, você pode escolher a vida que você quer viver e depois encaixar o negócio dela. É exatamente isso, né? Então, eu fiz essa escolha, não me arrependo mesmo. E quando eu saí, até a dona da empresa que eu trabalhava virou para mim e falou assim, olha, você vai abrir sua própria empresa? Eu falei assim, vou. Aí ela falou assim, se prepara, porque não é fácil. E na época eu fiquei até chateada com ela. Eu falei assim, nossa, eu precisava, né, me dar esse banho de água fria. Só que hoje eu vejo que foi um grande conselho, porque realmente é isso. A gente sai achando que eu vou trabalhar com o que eu gosto, vai ser assim, eu vou trabalhar esse horário, eu vou fazer a minha vida. Mas não é. Então, é diferente você trabalhar, mesmo que você trabalhe
numa carga horária puxada, você sabe que o seu salário vai estar ali no final do mês. Sim. Quando depende exclusivamente de você, é outro São jogo, desafios né? diferentes. São. É aquilo, né? Escolha o seu difícil. É difícil acordar de manhã, deixar o filho dormindo em casa e só voltar no final do dia e não ver nada que está acontecendo com ele, não poder ir numa festinha na escola. Quantos dias das mães eu já faltei também por medo de faltar no trabalho e perder o meu emprego? Isso é difícil. Mas também trabalhar, ter seu próprio negócio, tem lá as suas dificuldades. E é isso, escolha o difícil que você quer encarar. Os dois vão ter dificuldades. E não são poucas, são diferentes. Agora, eu acredito, assim como foi no meu caso, e quero te perguntar se foi no seu também, que o corporativismo ajuda muito. Eu reparo que a mulher que sai do corporativo para empreender, ela sai com uma visão diferente, uma visão menos romântica e mais racional do negócio. Porque muitas vão só com esse pensamento: agora eu vou ser dona do meu tempo, agora que se dane, vai dar tudo certo. Já a mulher que viveu um corporativo, conhecendo o processo, sabendo, né, que tem que ter vendas, que tem que ter gestão, eu sinto que essa mulher sai um pouco mais preparada. Você consegue enxergar que o corporativismo te ajudou nisso? Me ajudou muito. Me ajudou, por exemplo, hoje eu vejo, né, participo de muitos grupos de networking, onde eu vejo pessoas que não fazem o planejamento inicial do negócio, um estudo para iniciar, pessoas... Eu participo de grupos de e-commerce onde tem pessoas com mais de 40 mil reais de mercadoria parada porque não fizeram um estudo de mercado antes de comprar mercadoria, só acharam que dava para vender. Então, assim, tudo isso para mim... Todas essas etapas foram etapas que eu não precisei passar. Antes de começar o meu negócio, eu fiz um plano de negócio, eu fiz um estudo de mercado, eu vi aonde eu ia vender. Eu não sabia vender. Aí estava o meu desafio, porque eu era uma pessoa de escritório entrando na venda. Não sabia nada de marketing, ainda sei pouco, mas já sei alguma coisa. Sim. Mas assim, nessa parte de criar uma empresa, estudar como funciona, precificar, que é uma grande dor de muitas empresárias que percebem que estão trabalhando e o dinheiro não está voltando porque não sabem precificar, essa parte é uma parte que eu não tive essa dificuldade porque eu já vim desse mundo onde eu trabalhava com isso, então foi muito fácil para mim. Mas encontrei outros desafios exatamente por serem carreiras completamente diferentes, né? Porque eu saí de uma parte mais de escritório para uma área de venda, eu nunca tinha vendido, eu nunca tinha atendido um cliente. Então, o atendimento ao cliente é muito difícil. A gente acha que é simples, mas é muito difícil. Vendas é uma área muito complexa que você precisa estudar muito. Todo mundo tem essa mania, às vezes, até de desmerecer o vendedor, né? Diz, fulano virou o vendedor. Gente, ser vendedor não é fácil. Você vender o seu produto, você vender a sua marca, você se vender é algo muito difícil. Eu acho que devia ser até mais... Não deveria ser tão subvalorizado como é, porque a pessoa que sabe se vender, ela faz tudo. Sim. Uma pessoa que sabe se vender, ela sabe ser um contador, ela sabe ser uma empresária, ela sabe ser qualquer coisa, porque ela entende o primeiro passo. Eu não tinha isso, mas eu tinha outros benefícios que eu tinha aprendido na minha carreira que me ajudaram muito, né? Então, todo esse processo que eu passei durante a minha carreira, tudo que eu aprendi na faculdade, tudo que eu aprendi trabalhando, me ajudou muito a construir a minha empresa, e o que eu não sabia, eu corri atrás para aprender, né? Porque no momento não existe ainda uma faculdade para ser empresário, né? No momento não, mas quem sabe em breve. Né? Falando sobre vendas, quero trazer um insight meu aqui. Eu era executiva, né, de uma empresa, tinha um cargo super bacana, salário super bacana, mas a minha maior virada de chave foi quando eu entendi que se eu soubesse vender, eu faria qualquer coisa. Quando eu me vi como boa vendedora, uma pessoa... meu ex-chefe, ele falava assim: Keila, vende tudo, vende até a mãe, só não entrega. E eu nem sabia... Eu já tinha sido vendedora, mas não sabia de venda consultiva, eu não sabia o poder das vendas, porque eu tinha essa crença, né? Não deu para nada, vai ser vendedor. Tinha essa crença, porque formada em engenharia, né? Tantos idiomas. Mas quando eu entendi que tudo era sobre vendas, que tudo começa, tudo nasce nas vendas, a minha cabeça virou, que eu falei assim:
qualquer coisa que eu... E não era mais aquilo, se nada der certo eu vou ser vendedora. Não. Agora a minha mentalidade, ela estava assim, qualquer coisa que eu quiser vender, eu vendo, porque eu sou boa vendedora. Se eu vendo isso, eu também posso vender aquilo. Então, entender de vendas me trouxe liberdade. Porque o que nos aprisiona é o medo. Toda vez que você tem medo de fazer uma coisa nova, de partir para um processo novo, você pensa assim, e agora? O que eu vou fazer? E se por acaso esse processo não der certo? Como esse negócio não der certo? Opa, eu vou vender outro. E tudo começa nas vendas. E eu vejo, Pri, muitas profissionais se frustrando porque elas são ótimas profissionais, mas são péssimas vendedoras. Tem medo de vender, tem medo de se vender, tem medo de vender, sente vergonha de estar incomodando, de oferecer. Ela faz tudo, ela faz um ótimo... Ela é a melhor dentista, ela é a melhor maquiadora, mas na hora de vender ela sente que ela está incomodando. E aí eu pergunto, de onde vem o faturamento do seu negócio? Vendas. E a gente precisa estar o tempo inteiro se movimentando para vender mais. Quando eu falo nos nossos eventos lá, você participa de todos, eu sempre falo assim, qual é a coisa mais importante dentro da sua empresa? Você acredita que vendas cura tudo? Sempre tem uma que levanta, não, eu não acredito. E eu vou lá e pergunto para a pessoa, por quê? E aí, às vezes, ela responde assim, porque eu estou com problema com pessoas e venda não resolve problema com pessoas. Eu falei, mas se você vende mais, você tem 2 opções. Você pode contratar alguém para treinar a sua equipe ou você pode pagar um salário melhor e trazer profissionais melhores. E às vezes você está parada aí no desafio do seu negócio, querendo melhorar o seu atendimento, querendo melhorar o seu produto, mas na verdade você precisa vender mais, vender todo dia. Quando você vende mais, você tem oportunidade de investir mais no seu negócio. Para com essa mania de achar que você precisa ter a melhor ferramenta, o melhor escritório, a melhor roupa, quando na verdade você precisa aprender mais sobre vendas. Não é isso, Pri? Fazer com o que a gente tem hoje para amanhã, que às vezes a gente quer muito esperar, né? Eu vou fazer isso quando eu tiver um faturamento X, quando eu tiver isso. É a gente fazer com o que a gente tem, do nosso jeito, começar. Hoje eu vejo, por exemplo, as fotos que eu tirava dos meus produtos antes, e falo assim, meu Deus, como é que alguém comprava meu produto com essa foto? Porque era assim que eu começava, e é legal a gente ver como evoluiu, né? Porque tudo tem um primeiro passo, né? Tudo tem o seu começo, faz parte da nossa trajetória, da nossa jornada. E divide essa experiência com a gente. Como é que foi? Você montou sua loja lá online? Como é que foi a primeira venda, Pri? Conta aí. Olha, eu montei a loja, porque na verdade eu saí e eu tinha um filho para criar, então eu não podia do nada abrir um comércio de algo que eu nem sabia fazer. Então eu saí já com alguns clientes de contabilidade que eu tinha por fora, tinha ali mais ou menos o que eu recebia de salário já garantido, e como eu estava em home office, eu fui criando, aprendendo a fazer do zero, tudo, né? Tive que aprender tudo. Eu não sabia mexer no Photoshop, eu não sabia usar a máquina, eu não sabia que máquina era, que tipo de papel, que tipo de material, não sabia nada disso. E não sabia vender. Então, o primeiro canal de comunicação onde eu aprendi que eu podia vender era no Facebook. Eu fiz milhares de vendas no Facebook. A empresa sobreviveu nos seus primeiros 3 anos vendendo no Facebook. Você postava, as pessoas... Postava lá, tinha muito... Eu nem sei se hoje em dia existe mais, porque não é mais um ramo que a gente opera, mas existiam muitos grupos. Por exemplo, assim, desapegos de engenho de dentro, festa de fulano, festa da Frozen. Então você começou com essas pequenas encomendas. E falava assim, olha, eu tenho camiseta personalizada, tem garrafinha personalizada, caneca para sua festa. E você investiu em maquinário primeiro, então? Foi. Preparei tudo, né? Fiquei trabalhando, administrando 2 negócios, que era prestação de serviço, né? E então, você saiu do trabalho, ficou prestando serviço dentro ali do mesmo modelo que você já fazia, ou seja, você teve, de certa forma, uma segurança ali para te manter com o que você já ganhava. Eu fiz todo um estudo, falei, aqui eu vou
ganhar o que eu já ganho na minha carteira. Então, eu já tenho ali o básico garantido, né? E vou construir a empresa aos poucos. E foi o que aí eu comecei a estudar, porque era um sonho. Eu sempre gostei muito de personalizado, sempre achei muito legal isso. Eu acho que é impactante você receber alguém, que nem agora, você acabou de me receber com uma caneca personalizada, com a sua logo, com a minha foto, com o meu nome. Eu não esperava, sabe? É disso que eu falo. É sobre você virar e falar surpreender, assim... né? Surpreender. Você virou pra mim e falou assim, me manda uma foto sua. Sim. Eu achei que era pra você colocar em algum banner do podcast. Eu não imaginei que era isso. Então, pra mim, foi uma surpresa. Isso. Então, esses momentos eu acho muito legal, eu acho muito bonito as empresas que valorizam isso nos seus funcionários, sabe? Que em dias específicos, dia dos pais, dia das mães, a gente tem muita venda em época tanto de dia da enfermagem quanto dos professores, e eu acho muito bonito que são profissões assim que merecem ser valorizadas e às vezes pequenos gestos, né, fazem toda a diferença. Então, eu acho isso tudo muito bonito. Então, eu queria ter uma empresa que levasse isso. Só que eu não fazia ideia de como funcionava. Eu tinha que entender como aquela máquina funcionava, eu tinha que entender como que eu ia aprender a fazer, estudar como é que funcionava aquele mercado, ter um bom fornecedor, que fosse de qualidade, que tivesse um preço bom, porque tudo isso influencia, né? Não adianta nada você ter um produto maravilhoso, que você compra caro, e o cliente não vai comprar de você porque você vai vender caro. Então, eu tinha que ter preço bom, qualidade, saber operar. Então, eu fui construindo isso ao mesmo tempo que eu estava trabalhando, prestando serviço, fazia departamento pessoal, fazia gestão financeira, contabilidade, fui fazendo isso. Ou seja, nada fácil. Não, nada nunca fácil. Você teve, pelo contrário, no início você estava trabalhando mais do que quando você era CLT. Ou seja, já caiu por terra. A diferença é o formato de trabalho. Exatamente. Agora eu quero dar um passinho atrás e pegar aí na sua fala algo que eu acredito muito, que é esse processo de aprendizado. Há pouco tempo, há uns 5 minutos atrás, você falou assim, nossa, eu tirava umas fotos horríveis, eu não sei como é que os clientes compravam de mim. Mas agora você também vem falando sobre o quanto você comparava preço para comprar bem, Tem coisas que são inerentes ao negócio que você vai precisar aprender ali na marra para errar o quanto menos. Tem outras que você tem que começar do jeito que você pode, com o que você tem. Tem um celular com a câmera ruim, querida? Vai lá. Faz sua primeira venda, faz sua segunda venda, terceira venda. Com esse celular, depois você reinveste no seu negócio. Compre um celular novo para você tirar uma foto melhor. Faz um curso gratuito de como tirar fotos de produtos. Invista em você. A sua moeda, muitas vezes, não é o dinheiro, muitas vezes é o tempo. Olha o tempo que a Priscila investiu aprendendo sobre precificação, pesquisando fornecedores, conhecendo maquinários, investindo em maquinário também. Se prepara. Se você tiver tempo para se preparar, é muito melhor. Mas se você não tiver esse tempo, começa com o que você pode hoje. Para de ficar esperando a perfeição para você começar o seu negócio. Eu conheço gente que está paralisada há 15, 20 anos esperando o momento certo para fazer alguma coisa. E o tempo vai passar e vai ficar lá, porque o momento certo nunca chega. Até hoje, o meu momento certo não chegou, mas eu vou lá e faço do jeito que eu posso, sempre buscando aprimorar o que eu faço. O que eu fiz ano passado, esse ano eu já vou entregar melhor. Eu vou em eventos, eu fico olhando o que eu posso aprender ali, não só com o conteúdo, mas com a experiência, com a qualidade. Esse final de semana, minha irmã está num evento e ela tirou foto na frente de um banner lá. E eu falei assim, irmã, quantas pessoas tem nesse evento? Ela falou assim, 300 pessoas, o cara é grande. Eu falei, desculpa, mas pelo banner que ele está usando, eu não vou no evento dele. Como assim? Eu falei, não, porque se ele não coloca um banner bonito no evento dele, ele não entrega um evento de qualidade. Isso é o que eu levo para o meu negócio. Os meus eventos, desde os primeiros que eu faço, sempre foram eventos de excelência com o que eu podia fazer. E conforme eu fui crescendo, eu jamais entregaria um evento para 300 pessoas da mesma forma que eu entreguei para 30 lá no começo. E eu acho que foi isso também que você viveu, né? Você começou ali fazendo suas primeiras vendas, com encomendas, e aí você foi abrindo os olhos para novas oportunidades, né? E como foi que você chegou no e-commerce, que você saiu ali
gera-se uma zona de conforto, né? Você ali dentro do Facebook. Essa zona de conforto é perigosíssima. Conta para mim, como que você conheceu o e-commerce e como foi dar essa guinada? Eu sou uma pessoa, assim, que pesquisa muito e vai muito atrás. Então, assim, eu já tinha um olhar que queria ir para esse espaço, mas ainda não sabia como. Então, eu fui pesquisando e vendo como que eu podia chegar nas plataformas de uma forma competitiva, porque existe isso também. Quando você parte para essa venda em escala, em plataformas, seja através de marketplace ou através do seu próprio site, você tem que entrar com um preço atrativo, né? Até porque quem está chegando chega sem nada. Hoje, atendimento, imagem. Hoje a minha loja já tem todo um histórico. O cliente entra na minha loja, se ele gostou do meu produto, ele não tem dúvida, porque ele olha lá e fala assim, 9.000 vendas, nota 4.9. Ele fala, vou comprar aqui, porque já tem mais de milhares de pessoas que validaram. Então, mas quando você começa, você não tem nada. Então, assim, tem todo um estudo que a gente precisa fazer e todo um trabalho que a gente precisa fazer. Então, eu fui migrando os meus clientes que não eram daqui do Rio de Janeiro e que precisavam de frete, porque eu tinha alguns clientes que compravam de fora. Esses clientes eu vendia direto para eles. Eu comecei a levar esses clientes para as plataformas de marketplace para eu ter avaliações e construir ali o histórico da minha loja. Tendo até uma margem menor, né? Porque a plataforma te deixa uma margem menor, mas naquele momento você precisava de rastreio, você precisava de gente qualificando o seu serviço. E aí entra o perder para ganhar, exatamente, que às vezes a gente precisa fazer isso para que um determinado produto, né, ele seja validado, você precisa no início apertar. Principalmente em vendas online, né? Isso é um hackzinho aí importante das pessoas entenderem. Vender na internet te dá uma escala, te leva para lugares que o físico jamais te levariam, mas tem um jogo diferente por trás disso. Porque assim como você entra num site para comprar alguma coisa, você se sente inseguro, as outras pessoas também se sentem. Então, se coloca no lugar não do cliente, mas você também como cliente. O que você busca num site? O que você busca numa plataforma de vendas? E começa a olhar para isso e implantar no seu negócio. Eu acho que essa sua preocupação também sobre como aprender sobre o negócio, se colocar no lugar do cliente ali, eu acho que isso acelerou muito o seu processo, né? Entender o principal ali. Quando a gente tem um produto de uma loja física, o cliente ele já viu o seu produto. Ele viu aquele produto na vitrine e ele entrou. Às vezes o atendimento nem é tão bom. Né? Você entra numa loja, às vezes o atendimento não é tão bom, mas o preço está bom, a mercadoria é boa, aí você acaba comprando. Ou o preço não é tão bom, mas você olhou aquele produto, ficou tão encantada e você vai levar... O mercado digital é diferente. Ali, ao mesmo tempo que ele está vendo o seu produto, em 10 segundos ele entra no Google e ele vê a concorrência toda ali. Isso. Então, você tem essa competitividade por preço muito grande e existem diferenciais que você precisa apresentar, porque você encontra, às vezes, quando você vai fazer uma compra, um produto que é muito barato, e aí, quando você vai olhar as avaliações, me mandou a cor diferente, não fez do jeito que eu queria, demorou para postar, sabe? Então, eu preciso... As objeções do online são muitas. Então, eu preciso que esse cliente, ele olhe para a minha loja e ele sinta total segurança. Então, esse é o meu propósito principal. Então, a gente sempre preza pelos prazos, principalmente porque quem compra, ou compra para um evento, ou compra para presentear, então fica naquela ansiedade. Sim. Então, a gente sempre preza por entregar o nosso melhor, por evitar qualquer tipo de erro, por mandar sempre o mais rápido possível e ter um atendimento bem humanizado, porque a gente entende que, eu escolhi esse modelo aqui, mas eu quero trocar. Então, assim, com o tempo você vai vendo que são diferenciais que você pode apresentar. Sim. Então, tudo isso vai fazer parte... A tua vitrine, a vitrine que o lojista tem quando o cliente passa, no nosso caso, são as nossas avaliações. Porque o cliente entra, olha a foto dessa caneca linda, você fala assim, nossa, eu quero comprar e botar minha logo também. Aí ele entra lá dentro, nota 3. Todo mundo dizendo que não entrega, que a qualidade da caneca é ruim, que a estampa está desbotada. Não tem espaço para ser amador mais. Essa facilidade que pregam por aí da venda na internet, ela cai por terra quando você começa a entender que agora a sua vitrine está exposta na avenida de maior movimento do mundo, que é a internet. Se falou mal de você ali, é tanto que eu fico vendo assim algumas avaliações
que o usuário ele é capaz de acabar com a qualificação por causa daquela avaliação ruim que ele tem ali. E te digo de experiência, tá? Tem Às gente que vezes, faz nem é de... verdade. Olha, já aconteceu tanta coisa com a gente que você fala assim, gente, que loucura, por que essa pessoa escreveu isso, sabe? Umas coisas assim, tem gente que simplesmente entra e te dá uma estrela. Eu prefiro acreditar que é porque clicou errado, sabe? Porque não escreveu nada, não teve motivo nenhum pra fazer aquilo, mas acontece. Mas essas são as exceções, graças a Deus, né? Mas, essas são as exceções. Se você atende a grande maioria, a maioria vai vencer, não adianta. Por isso que é importante a gente construir essa reputação, porque quando chegar esse que, sabe, não tem tão boa intenção assim, ele não vai te prejudicar, porque o que você construiu é muito maior do que aquilo, sabe? Então, assim, o foco no cliente é primordial. Porque... E você falou uma coisa muito interessante, que é a construção da reputação. Isso é muito importante. Isso não é só em negócios digitais como o seu, não é só sobre estrelinhas, é sobre indicações, é sobre clientes satisfeitos. Eu sou incapaz de indicar alguém que não fez um trabalho bom comigo. E eu já deixei muito de contratar, porque alguém que eu confio virou para mim e falou assim, não gostei do trabalho, não achei legal, não faz. Eu pergunto. Então, as pessoas precisam entender que o mundo virou uma rede de compartilhamentos. Não adianta você querer jogar contra o seu cliente. Ele vai falar para alguém e vão ter os detratores aí, um ou outro, mas a maioria vai vencer. Se você atende bem 10 clientes e um ficou ali insatisfeito com alguma coisa e falou mal de você, os 9 que falaram bem vão ser ouvidos. Esse um, muitas vezes, ele nem aparece ali em meio a tanta qualificação boa. E o compartilhamento, hoje a gente vê aí Airbnb, a gente vê o Uber, a gente vê tanta coisa que o depoimento é forte, a prova social, né, que é o gatilho da prova social, é tão forte que eu não consigo entender por que as empresas não têm aí um processo interno de coleta de depoimentos de clientes para usar isso. Você vê, você é minha mentorada, eu estou sempre pegando seus prints e colocando lá. Por quê? Porque isso vende. A Sheila, né, que é uma mentorada minha, inclusive dona desse estúdio lindo aqui, ela está sempre comentando lá, mandando, eu pego o print, coloco na hora, porque isso valida o meu negócio. O contrário também acontece muito. Porém, são pessoas que têm contato muito direto comigo e você acaba, sim, tendo muito mais chances de ter resultados positivos e as pessoas que não estão gostando simplesmente se afastam. Mas quando se trata de negócio digital, as pessoas perdem esse medo e eles falam mesmo o que eles querem falar. Então, você precisa, sim, agradar as pessoas. Não tem jeito, tem que fazer um over delivery. Você vai entregar o seu produto, mas você tem que colocar alguma coisa que te diferencie. Muitas vezes é um cartãozinho, né, Pri? O que você faz lá assim? São pequenas atitudes. A gente fez um teste agora que em janeiro a gente teve um boom de vendas assim muito inesperado, então era uma correria muito grande. Então a minha prioridade número 1 era conseguir atender o cliente. Então a gente tem uma caixinha específica que foi estudada, planejada para que essa mercadoria chegue no cliente sem amassar, enfim, direitinho do jeito que a gente mandou. E como a correria era enorme, a gente pegava a garrafinha e colocava exatamente no jeito que estava na caixinha, chegava perfeita na mão do cliente. E aí começaram a chegar algumas observações assim: a garrafa veio jogada na caixa. Eu fico assim, gente, como veio jogada? O que tem de errado? A caixinha é perfeita. Eu vou ser bem sincera para vocês, a gente conhece, né, os nossos serviços de entrega, tanto dos marketplaces quanto do correio, é bem precário. A gente tem, assim, milhares de vendas por mês e esse semestre, se eu tive 2 devoluções de amassado, foi muito. Sim. Então, assim, mesmo passando pela mão de outras pessoas que a gente não controla, a gente consegue entregar a mercadoria ilesa. E o cliente estava reclamando que estava jogada. Eu falei, gente, mas como assim tá jogada dentro de coisa? Aí eu virei para as meninas e falei assim, vamos colocar dentro de um saquinho? Ouvir o cliente, aí, né? A gente começou a colocar dentro do saquinho. As pessoas tiram foto. É um saquinho transparente, não é nada demais. As pessoas tiram foto no saquinho e colocam assim, muito bem embalado. Isso. Eu falei, gente, a gente partiu de jogado para muito bem embalado.
E o pior, é o saquinho que vem com a mercadoria que eu jogava fora. Porque eu acho aquele saquinho tão sem graça que eu falei, eu não vou mandar isso pro cliente, porque eu queria que o cliente abrisse a caixa e já visse aquela estampa. Então, não é sobre o que você quer, é sobre o que o cliente quer. Outra coisa que a gente aprende, até com essa sua fala aí, é a gente aceitar esse feedback. Não existe feedback sem nenhum tipo de aprendizado. A gente acabou de voltar da Disney, né, de um treinamento lá, e eles falam assim, feedback is a gift. Feedback é um presente. Quando você recebe um feedback, você está ganhando um presente, porque ali você tem a oportunidade de receber tantos pontos de melhoria. Agora imagine você, ninguém reclamou, mas um cliente reclamou, e você virasse e falar assim, esse é o cliente chato, não vamos ouvi-lo. Não, pelo contrário, ok, ninguém está reclamando, mas ninguém também está elogiando. Porque a diferença entre fazer o que precisa ser feito e fazer a mais é o elogio. Quando você faz só o que você precisa ser feito, a pessoa vai receber, ok, te pagou 0 a 0, estamos quites. Mas quando você faz esse a mais, que no seu caso esse a mais não custou 1 centavo, pelo contrário, você estava desperdiçando um material que já vinha com o produto, você recebeu elogios através daquilo. E o aprendizado que fica aqui para a gente é que dentro do processo que você já faz, existe uma oportunidade de melhora, que você só vai enxergar se você olhar sob a ótica do seu cliente, não da sua, porque não é sobre como você acha que as coisas têm que ser, é sobre como o cliente se sente através daquilo que você entrega. Tenta, de alguma forma, seja um aromatizante, seja um bilhetinho, uma cartinha, um manual simplificado, alguma coisa. Existe uma forma que não custa 1 centavo para você melhorar aí o encantamento do seu cliente. E isso, com certeza, elevou aí as suas avaliações e fez com que o seu negócio fosse crescendo cada vez mais dentro dessa plataforma. Né? Ainda mais nas plataformas que a gente trabalha, que eles incentivam os clientes a tirar foto, a fazer tudo isso. Então, o cliente tira foto, aí o cliente põe a garrafinha, um bilhetinho, o saquinho, aí tira a foto ali toda bonitinha. A gente agora está usando o material do cliente que ele põe na avaliação. Aí a gente põe igual você faz, o print que você tira, sim, eu coloco todo dia no Instagram, tem avaliação dos meus clientes. Aí tem vários aí, a gente tem um grupinho lá que manda, e é até bom que as meninas adoram, e aí elas veem, o cliente gostou, enfim. Isso. Mas assim, a gente vê esse feedback que só fica ali na plataforma vir pra gente. Tem plataforma agora que tá incentivando você fazer vídeos como shots, sabe? A gente pega esse material do próprio cliente e cria um vídeo com o que o próprio cliente falou, ou seja, o novo cliente vem através do depoimento do cliente antigo. Exatamente. E da foto que ele mesmo tirou. Exatamente. E às vezes eles colocam foto da criança com a garrafa. Aí vem a criancinha toda feliz, segurando. Então, assim, é uma divulgação incrível. E a gente aproveita esse material que o cliente disponibiliza pra gente, sabe? Pra poder divulgar ainda mais a loja. Então, é bem legal a gente trabalhar essa satisfação. A gente colocar aqui, dicas de cuidados com a sua garrafinha. O que pode e o que não pode fazer com a sua caneca. Todo mundo sabe. Mas, se a gente manda aquilo, é uma forma de você dizer, olha, você comprou comigo, isso aqui é a melhor forma de você cuidar do que você comprou. Por mais que a pessoa saiba, ela tá vendo ali um cuidado com ela. Você está se diferenciando, né? Você já está se diferenciando. E a gente está falando de uma fase aí no seu negócio onde você fazia tudo, né? Imprimia, entregava, embalava, cobrava, emitia nota. Era tudo. Quando você percebeu? Já estava masterizando já essa plataforma, que você saiu do Facebook e entrou numa plataforma, e teve uma fase aí, quando a gente começou o nosso trabalho de planejamento na mentoria, que você estava saindo ali, estava até meio sem saber o que fazer, saindo de uma plataforma que representava o quê? 70% das suas vendas? Foi, mais ou menos 70%. E essa plataforma foi vendida e você falou comigo, Keila, mudou tudo, minhas vendas foram lá para baixo, mas você não estava desesperada, porque você já estava investindo em outra. Conta um pouquinho dessa mudança aí. Com o tempo a gente vai aprendendo muito sobre isso, né? É o que a gente conversou. Você ter a sua própria empresa tem desafios gigantes.
Então, você tem que estar pronto para... essa semana, eu até passei por uma questão bem difícil, e aí até o meu marido, eu virei pro meu marido e falei assim, eu tô com vontade de ser esposa herdeira, eu tô cansada. Mas brincando, sabe? É tanta luta. Aí eu acho que ele pensou que eu tava falando sério. Ele falou assim, não, se você quiser, a gente dá um jeito. Aí, sabe, só da pessoa falar aquilo para você te dá um desespero de imaginar que você não vai ter mais o seu negócio ou que você vai... Cada um tem suas, né, seu perfil e não é o mal meu. bocado essa semana. E aí, quando ele falou aquilo, me deu um desespero. Eu falei assim, não, se o jogo é assim, eu vou topar fazer o jogo. É assim que funciona. De vez em quando vai ter um momento desesperador que eu vou ficar impedida de trabalhar dessa forma aqui e eu vou ter que um dia criar um jeito novo de vender em outro lugar porque eu não posso parar. É assim que funciona para todo mundo. E não vai é só acontecer, comigo. né, Priscila? Vai acontecer, gente. Não pensa que você vai ficar aí o tempo inteiro intocável, linda, maravilhosa na sua zona de conforto. Vai chegar um momento que você vai ser expulsa desse lugar e foi o que aconteceu com a Priscila. Mas a gente estava explicando aqui que ela trabalhava numa plataforma e essa plataforma derrubou as vendas dela lá para baixo e ela foi para outra aprender praticamente do zero, né, uma plataforma em crescimento, e você teve ótimos resultados nisso. Então, eu quero que você fale sobre essa nova plataforma, como é que foram esses desafios, mas sob a ótica de que o quanto dificuldades que a gente passa leva a gente para cenários muito melhores do que o que a gente viveu. Exatamente. Eu estava insistindo ali naquela zona de conforto, né? Em um lugar onde, tipo assim tá bom, tentando escalar ali mais e não estava escalando o tanto que eu precisava. E eu já estava começando a plantar em outros lugares, não estava parada. Estava analisando os modelos de negócio. Aqui eu vendo mais no atacado. Mas e se eu criar uma forma de vender no varejo, mais catalogada, onde seja uma espécie de atacado, mais vendido no varejo? Fui criando esse modelo de negócio, comecei a implantar. Então, quando aconteceu essa queda nas vendas, eu estava praticamente preparada para poder começar na outra. E foi o que eu fui fazendo, sabe? Eu comecei a investir mais ali e eu tinha muito isso. Era tudo eu. A gente tem essa mania de achar que só a gente vai fazer perfeito, Sim. só a gente vai fazer maravilhoso. Eu tinha uma dificuldade enorme. A minha primeira funcionária eu só contratei porque eu ia precisar fazer uma viagem e essa viagem ia acontecer no momento de maior venda da empresa. Então, eu precisava de alguém só para atender durante 15 dias. E eu já estava quase 10 anos sozinha, fazendo tudo. Meu Deus. E eu não enxergava. E não que eu crescia precisava. e não saía do e lugar. E é aquilo, você tá perdendo tanto tempo com a mão na massa que não tá te sobrando tempo para poder ser estrategista da tua empresa. Era o que acontecia comigo. Então, a minha primeira colaboradora, ela entrou mais de uma necessidade pessoal do que... Ou seja, tinha 10 anos que a senhorita não tirava férias, né? Nunca tirei. Todas as viagens que eu fazia era atendendo cliente. Olha a minha isso, lua gente. de mel, eu passei resolvendo problema. Meu Deus, gente, 10 anos sem tirar férias. E olha isso, vocês lembram da fala dela lá no começo? Eu comecei a empreender porque eu queria liberdade. Que liberdade é essa, mulher? Você não pode tirar férias durante 10 anos. E quando você viaja, você tem que ficar o tempo inteiro atendendo clientes, até na sua lua de mel. Que liberdade é essa? E sabe o que acontece? Pegando aqui o que a Priscila tem falado, foram 10 anos trabalhando sozinha e satisfeita, entre aspas, com esse crescimento. Sabe por quê? Porque a gente fica por 10, 15, 20 anos no modo sobrevivência. A bandeirinha da Priscila era o salário que ela ganhava na outra empresa, era o crescimento que ela tinha experimentado ali naquela plataforma, que poderia ser que até estava bom, e tá bom mesmo. Agora, deixa eu te falar, negócios foram feitos para duas coisas, ou crescer ou morrer. Não existe negócio estável. Se o seu negócio está faturando a mesma coisa, se você está só sobrevivendo, pagando as contas e olhe lá no seu negócio há um ano, eu não vou colocar 10 anos igual ela não, há um ano, é sinal que tem alguma coisa errada, que você precisa sair desse lugar. E a primeira coisa é entender que você não pode ficar sozinha, que você precisa de gente, ainda que seja para tirar 15 dias de férias, né, Priscila? Então, assim, ela entrou nessa questão, assim, mais uma coisa de uma necessidade, e aí
Eu falei, não, vou deixar ela no atendimento, porque aí vai me desafogando, enfim. E aí ela foi entrando no atendimento, depois eu fui desenvolvendo e ela foi rendendo nessa parte mais de novas coleções, enfim, do nosso processo criativo. E tudo isso foi necessário para que esse momento agora acontecesse. Então, assim, eu estava plantando, mas ainda estava ali. Toda peça que saía passava pela minha mão. E você fazia o design também? Tudo. Antes dela, e outra coisa, todas as artes que ela fazia passavam pela minha mão. Inclusive, hoje tem umas que eu olho e falo assim, eu aprovei isso? Ah, não, troca isso aqui. Já viu aquela doida que fala assim, gente, ela é maluca. Às vezes eu faço isso. Ah, não aprovei isso aqui não tá legal. Troca isso aqui. Porque às vezes a gente tem um feeling que o funcionário o olhar não tem, do dono é importante. Então, assim, e aí eu fui começando a delegar, sabe? Aí comecei a passar para ela, aí ela ia fazendo, eu ia só aprovando. Então, assim, mais a produção toda na minha mão, mão. Quando eu cheguei no MMD, eu cheguei nessa intenção de mudar de mesa e levar o meu negócio para um outro patamar. Esse foi o meu foco ali dentro do MMD. E eu já saí de lá, tipo assim, com tudo desenhado para que isso acontecesse. Que legal. E se eu não tivesse passado por esse processo, quando a gente teve esse grande crescimento agora em 2025, eu não estaria preparada. Porque eu já não estava. Já me pegou de surpresa. Mesmo eu já estando com 2 pessoas prontas para produzir, que era só essas pessoas ensinarem para as outras. A gente não tinha um processo desenhado, que hoje a gente tem. Mas, mesmo assim, eu tive que... E eu tinha passado por todo um planejamento com você, a gente já tinha algo mapeado, eu já estava esperando por aquilo. Se eu não tivesse treinado pessoas para a minha produção, se eu já não tivesse com funcionários na minha produção, eu não teria dado conta. Quando a sorte me alcançou, eu não estaria preparada, porque a sorte pode te alcançar e você está completamente despreparada, né? Exatamente. Você enxergou a oportunidade, viu que sozinha você não conseguiria e tem que levar gente. E a gente sabe que não foram todas as pessoas que você acertou. Algumas vieram, outras saíram, algumas te fizeram raiva, outras erraram, te prejudicaram no processo. Mas é o que eu sempre digo, qualquer pessoa pode desistir do nosso negócio, menos nós mesmas. Tem o seu planejamento, tem o seu processo, sabe onde você quer chegar, tem a clareza sobre os lugares onde essas pessoas estarão, porque isso é uma grande falha também, Pri. A gente, olha, eu preciso de alguém para me ajudar, tá, mas para fazer o quê? O que essa pessoa vai fazer? O que eu vou tirar de mim para passar para essa pessoa fazer? Porque senão você fica ali cheia de funcionários e tudo fica centralizado em você. E essa hora é a hora que dói, porque você vai ter que entender que ninguém vai fazer bem feito como você faz. E de verdade, cá entre nós, ninguém tem obrigação, tá? De amar o seu negócio, de vestir a camisa do seu negócio igual você. Quem tem que fazer isso é você. Quem tem essa expectativa de que eu quero funcionários que vistam a camisa da empresa, que não vai ter. Para com isso. Você precisa ter processo, desenvolver pessoas, ter indicadores, treinar. Depois volta e treina de novo. Porque... identificar onde cada funcionário se encaixa. Exatamente, ainda tem isso. E esse é o papel da empresária, é isso que eu falo muito. Voltando aqui, gente, MMD, que a Priscila falou, onde ela teve essa virada de chave. O MMD é o nosso evento para empresárias aqui no Rio de Janeiro. O MMD é o maior evento de empresárias, mulheres de negócios aqui do Rio de Janeiro. E nós já temos data para esse ano, dia 17 e 18 de outubro. Nós vamos para a nossa 4ª edição. E se você é daqui do Rio ou de qualquer lugar do país que esteja ouvindo esse podcast, queira visitar esse evento, participar e mudar e dar uma virada de chave no seu negócio, que assim como a Priscila, várias outras mulheres também tiveram essa virada de chave lá nesse evento, porque nós falamos para mulheres. É sim diferente empreender sendo mulher, tá bom? Não vem com esse papinho de que mulher reclama demais, vai criar filho, vai ter que cuidar de casa, ter esposo empreendendo. Não vem aqui não, aqui tem que ser mulher para falar sobre isso. Então, dia 17 e 18 de outubro, são 2 dias que você vai investir em você, no seu negócio, e mais 500 mulheres lá, conhecendo, fazendo conexões e recebendo muito conteúdo que vai fazer o seu 2026 um ano diferente.
Para saber mais sobre esse evento, entra lá no meu Instagram, @KeilaPrates, que já tem todas as informações, e eu espero você. Chegando lá, você fala, olha, eu vi você no podcast falando sobre esse evento e por isso eu tô aqui. Quero saber quem é a Priscila, porque a Priscila vai estar lá. Eu vou estar lá, podem me procurar, podem falar comigo, vai ser um prazer. A Priscila vai estar lá. Pri, e então a gente descobriu aqui que você era CLT, tinha já alguns atendimentos por fora com alguns clientes dentro da sua formação lá de trás, decidiu abrir um negócio, começou com as ferramentas que tinha, enxergou outras oportunidades e, a partir disso, teve aí um crescimento no ano de 2025 que precisa ser considerado e precisa ser, até de certa forma, estudado, porque você teve uma virada de chave muito grande. Você falou aí sobre o nosso planejamento. E eu me lembro muito bem, depois desse planejamento, você deu uma sumida, assim, e quando você voltou com o negócio já em outro patamar. Já voltei com depoimento. Já voltou com depoimento. Conta um pouco desse processo de mudança. O que tirou a Priscila de uma empresa, mesmo que com 3 funcionários só, que você tinha 2 funcionários, né? Quando eu fui para o MMD, eu tinha uma funcionária. Uma funcionária. Hoje você tem quantas? Hoje somos 3. E para os próximos meses a gente vai... E chegando mais. Mas para mim, uma coisa muito interessante foi a sua virada de mentalidade. Fala um pouquinho sobre isso. Isso foi muito importante para mim. Esse processo que a gente tem feito, né, na mentoria, para mim, tem sido muito valioso. Ter a oportunidade de sentar com pessoas como a Adriana, que já está num nível muito acima do meu, e ouvir dela como funcionou com ela, como é a rotina dela, e que eu não estou sozinha, e que eu estou no caminho certo, é muito bom. Então, foi o que aconteceu ali quando a gente... Naquele dia que... Eu sempre falo isso, né? Quando eu sentei com você, que você passou aquelas 2 horas comigo, e eu falei para você assim, eu quero isso. E você me deu um mapa de como eu ia fazer para chegar naquilo. Eu falei assim, já valeu. Mesmo que ali terminasse, não tem encontro semanal, não tem network, não tem amigas, não tem nada disso, vai ser só isso. Ali, para mim, já tinha valido toda a mentoria. Porque ali, aquele mapa, para mim, ele e o mapa dos sonhos, que veio de bônus ainda, né? São, assim, a minha bússola. Ali eu sei que, quando eu me perco e falo assim, que nessa semana a gente teve um problema seríssimo, que a gente ficou com a loja parada por 2 dias e eu já estava desesperada achando que eu não ia conseguir resolver o problema. Eu virei e falei assim, não, peraí, mas eu não tenho só esse ponto de venda aqui não, porque eu tenho um mapa que está me dizendo que para eu alcançar o faturamento que eu desejo, eu tenho mais de 10 opções, então a partir de amanhã eu vou começar na próxima. Isso. E daí acabou dando certo e a gente voltou ativa do jeito que estava, mas não significa que eu não vou dar os próximos passos, até porque para eu alcançar o meu objetivo, eu preciso disso. Então, assim, abrir a mente para isso, se ver como dona do negócio, como alguém que planeja, como alguém que estuda, como o cérebro do seu negócio, como alguém que não age pelas emoções, do tipo, ai meu Deus, agora o que aconteceu? Eu não consigo mais vender aqui, eu estou acostumada a estar meu aqui, mundo acabou, perdi tudo. Não, o que eu posso fazer a partir de agora? Qual é o meu próximo caminho? Qual vai ser a minha alternativa enquanto esse problema não se resolve? Porque é a gente saber reagir de forma rápida ao que está acontecendo. Da mesma forma, até nos momentos bons. A gente fez o nosso planejamento. Eu não esperava que o meu mês de dezembro... Eu estava planejada para viajar em dezembro. Eu não esperava que o meu mês de dezembro fosse ser daquele jeito. De repente, eu sumi porque eu não conseguia dar conta. Sim. E aí, acontecem um monte de coisa. Eu dei 5 dias de férias para uma funcionária. Eu estava com 2 funcionárias. Eu dei 5 dias de férias para uma e a outra teve apendicite. De um dia para o outro, eu fiquei sozinha. Eu cheguei a ter 1000 pedidos para enviar e eu sozinha. Eu falei, o que eu vou fazer? E aí, eu entrei em desespero para contratar. Daí, eu já estava com dificuldade para contratar. Porque para você contratar nessa correria, assim, não é desse jeito. Então, assim... Se eu não tivesse todo o suporte de vocês, se eu não tivesse mulheres que passam pelos mesmos problemas diariamente para virar para mim e falar assim, eu já passei por coisa pior. Dizer que você não é a sorteada, vai acontecer. E uma coisa que você falou que é muito importante é segurar a emoção. Gente, tem que segurar a emoção, porque senão você desaba. E a empresa precisa de você. Tá triste, deu alguma coisa errada? Ok, acolhe isso.
Mas no outro dia levanta. Porque se você não levantar, a empresa fica no chão com você e cada dia que você passa deitada é mais pesado para levantar depois, não é isso? E é esse eterno se reinventar mesmo. Uhum. Não deu certo aqui, eu trabalho muito nesse nicho, eu trabalho muito com esse produto, ele tá dando muito certo, deu algum problema, eu não tenho mais um fornecedor para esse produto. Tá bom, qual produto eu posso trabalhar agora? Eu trabalho muito com nicho infantil, o meu foco é esse, 90% das minhas vendas são no infantil. A gente teve um problema e agora as vendas no infantil não estão saindo tanto. Tá, o que eu posso fazer? Eu vou pro corporativo? Eu vou pro casamento? Para onde eu vou? Sim. Então, é a gente saber todos... Por isso que é importante a gente ter um mapa, a gente ter o caminho, todas as alternativas que a gente pode, porque hoje, por exemplo, agora, essa semana, eu estou trabalhando no planejamento do meu faturamento do próximo 1 ano e meio. Por quê? Existe um período, a gente trabalha com sazonalidade. Meu Deus! Né? Então, existe um período ali que a gente fatura isso. pouco. Uhum. Então, por exemplo, eu não quero que no ano que vem, esse período que eu fature pouco, eu fature pouco. E esse foi o primeiro trabalho que a gente fez na mentoria, né? De você enxergar quais são os meses que você tem um faturamento que oscila mais para você ter ações massivas naquele mês. Porque o que eu vejo é as pessoas se preparam, por exemplo, para ter um ótimo Dia das Mães, mas e o mês de junho? E aí, o que você vai fazer? E muitas vezes perdem a oportunidade de ter uma margem melhor dentro de um mês. Chega o mês das mães, começa a dar desconto, começa a fazer um monte de coisa para vender mais, mas o mês das mães já se vende por si só. Quando você tem que verdadeiramente olhar para os meses que são mais desafiadores, porque os seus custos fixos não vão reduzir porque o mês porque é carnaval, porque é ano novo. Não, o seu custo fixo vai estar lá ou às vezes até aumentando, dependendo do período, né? Início de ano é tempo que a gente paga muita coisa, inclusive na vida pessoal. E é muito importante ouvir você falando que você já está mexendo no seu planejamento de 1 ano e meio para frente. Nossa, me dá muito orgulho, porque planejar é saber para onde vai, é saber qual o caminho que você vai tomar, mas sabendo também, tendo aí a emoção preparada, que uma ponte pode cair, que a sua loja pode ficar fechada, que a sua inscrição estadual pode ser cancelada. Gente, pelo amor de Deus. Do Neida, né? Não, e outra coisa, uma pessoa que veio da contabilidade, eu nunca vi isso acontecer. Gente, esse foi um desafio que ela viveu essa semana e foi resolvido, mas você entende que você também falhou no sentido do acompanhamento com o contador? Deleguei, confiei. Exatamente. Porque, assim, uma das áreas que eu vejo que você evoluiu muito foi na delegação. Hoje eu vejo você muito mais pensando, nas nossas conversas, eu já sinto você assim, Keila, eu já estou de olho nisso, eu já estou pensando naquilo, já cheguei no gargalo dessa plataforma, já está na hora de partir para aquele plano 2 lá do nosso planejamento. E eu vejo você muito nesse lugar. Mas, ao mesmo tempo, tem várias outras áreas que você, por algum descuido, inclusive na sua área de formação acadêmica, você deixou passar. E é isso, e vai acontecer, não se culpa por isso. Mas não, eu nem tive isso, mas é essa, sabe? É aquela coisa que você fala assim... É porque vai acontecer. A gente, se você não tivesse nesse lugar de estratégia, poderia estar acontecendo coisas piores. Mas mesmo que a gente fique no lugar certo, a gente ainda vai sofrer as intempéries da vida. Não tem jeito. E a gente precisa ter, sim. A gente fala, eu não tenho plano B. Em empresa, você precisa ter, sim. Plano B, plano C, plano D. Porque senão você vai ficar à mercê da sorte. Porque não é todo dia que as coisas vão sair do jeito que você planeja. E quando a gente frequenta assim, ambientes de empresários, você percebe muito isso, né? Uhum. Que comigo são alguns dilemas e com a outra vai ser outros dilemas e cada um vai enfrentar as suas dificuldades e isso vai atrapalhar o crescimento do seu negócio. Uhum. E você tem que estar pronto. É com ela porque ela tem um e-commerce? Pode ter sido com... Eu e a Carla, a gente estava conversando sobre um caso que ela enfrentou lá na loja dela, em pleno verão,
que estava vendendo muito e ela teve um problema na loja que começou a entrar um monte de abelha e eles não conseguiam resolver de jeito. Olha só, foi a natureza que estava atrapalhando. Exatamente. Como é que ela ia pensar nisso? E de que forma ela pode fazer sem prejudicar o animal e sem fazer, sabe? Ou seja, quem vai imaginar que esse desafio vai te aparecer no seu melhor mês do ano? Exatamente. Então, assim, são desafios que a gente passa, cada um na sua área. Tem muita gente que depende de fornecedor, tem muita gente que depende de, sabe, às vezes, eu tenho fornecedores que dizem pra mim, olha, a mercadoria tá chegando semana que vem. Aí, semana que vem eu mando mensagem e não vai chegar mais não, só ano que vem. Que isso. Então, assim, a gente tem que estar preparado para isso. Então, a gente tem que estar pronto para, peraí, eu não vou ter essa mercadoria nos próximos 6 meses? Qual vai ser o meu próximo produto estrela? O que eu vou trabalhar aqui durante os próximos 6 meses para minha empresa não parar? Então, a gente tem que estar pronto para isso. Você conhecer as vulnerabilidades, né? E, inclusive, cheio de pontos cegos. Isso é um ponto cego, é uma coisa que você não tem controle. Ter vários fornecedores também faz parte do seu processo de trabalho. Não fica dependendo de um só. A gente, inclusive, agora está passando pelo inverno, né? E eu cheguei a fazer um estudo para poder entrar com uns moletons personalizados e tal. E aí eu conheço muita gente do e-commerce que é dessa área de malharia. De malharia e tal. Eles não estão conseguindo comprar matéria-prima para fazer. Aí eu falei, não, eu não vou entrar nisso aqui agora. Porque eles que já estão dentro do jogo, já estão dando dificuldade para encontrar material, imagina eu que estou começando agora, nem tenho fornecedor. Peraí, eu vou procurar um outro produto para esse momento, porque eu tenho que fazer um estudo maior para entrar nesse ramo aqui. Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento e saber que todo mundo está tendo suas dificuldades. A gente nem chegou no inverno ainda. E o pessoal que vende pijama de inverno não está conseguindo material para fazer o pijama. E aí você, porque viu alguém fazendo e dando certo, você vai lá e investe todas as suas... Tudo que você tem nesse negócio. Precisa ter uma pesquisa antes de lançar um produto. E esse é o lugar da dona. Se hoje você pudesse dizer, assim, dentro da sua empresa, quais são os lugares que você não abre mão de estar? Quais seriam eles? Nessa visão de análise. Eu deixava muito o mês passar. Hoje é dia 21. Quanto eu faturei? Eu sei. Eu sei quanto eu costumo faturar até meio-dia, de meio-dia às 4, de 4 às 6. Eu sei. Hoje eu sou a pessoa dos números, que acompanha os números. E antes eu estava tanto na produção, tanto embalando, resolvendo o problema de correio, de não sei o quê, que eu não sabia, eu não tinha essa noção. Então, hoje, eu assumi essa posição, essa situação de, peraí, tá, eu tô passando por um problema aqui, eu tenho que ir lá na Receita para poder entender o que aconteceu para eu solucionar esse problema, mas enquanto eu tô dirigindo, eu tô assim, tá bom, mas isso não resolveu, onde é que eu vou vender, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer enquanto isso, eu tenho que estar nesse espaço de grande mentora do meu negócio. É isso porque aí. Além do meu sustento, eu tenho o sustento das minhas funcionárias. Eu tenho pessoas que dependem de mim, que eu não posso virar de um dia para o outro e falar assim, olha só, não dá mais. Então, assim, inclusive é um dos propósitos do meu negócio, é transformar a vida delas para que elas consigam trabalhar numa empresa que seja uma empresa boa, que elas se sintam à vontade, onde elas consigam construir a história delas e os sonhos delas, lindo, né? trabalhando com tranquilidade, né? Porque a gente quer o que a gente não teve, né? Isso que é o lindo do empreendedorismo. Eu costumo dizer que quando a gente não investe para o nosso negócio crescer, a gente está sendo egoísta, porque Deus nos deu essa capacidade de empreender para que a gente mude outras vidas. Não é só a vida dos nossos clientes, mas é a vida das pessoas que trabalham com a gente. E ver você falando sobre isso, para mim, esse é a grande sacada de se ter um negócio. É parar de olhar só para a gente e olhar para quem está do nosso lado também e levar a sério o nosso negócio. Você falou assim, eu tenho gente que depende de mim, sim, o seu negócio precisa dar certo, não só por você, mas por todas as pessoas que estão ali. E por trás delas tem uma família. Cada história. Eu trabalhei na empresa X, eles me obrigavam a ir no mercado, comprar mercadoria, tinha que mentir pro cliente, não sei o quê. Elas às vezes me contam algumas coisas. E eu fico bem pensando nisso, porque eu fico pensando assim, tá, então eu quero ter mais funcionários, porque são menos pessoas passando por situações humilhantes e constrangedoras na mão de pessoas erradas. Sim. Então, assim, as empresas certas precisam crescer. As empresas que querem agregar, as empresas que querem... Quando a gente não oferece o nosso produto para o cliente, a gente está dando espaço. A gente cansa de ver isso, principalmente na internet. Muita gente que não oferece muito, mas que divulga muito. Exatamente. Então, aí
o produto que eu vendo, ele vai solucionar o problema de milhares de pessoas. Eu preciso que o máximo de pessoas me vejam, porque eu sei que a minha solução é uma solução que vai ser entregue da melhor forma, que ela vai receber o que ela pediu, que vai estar bem estampado, que vai ser embalado com cuidado, que vai chegar no prazo, que a gente vai respeitar tudo isso. Se a gente não se vende, uma outra pessoa está se vendendo e está vendendo um produto inferior ao nosso. Então, em respeito ao nosso cliente, aos nossos funcionários, o nosso crescimento faz bem para todo mundo. Exatamente. Eu estou muito feliz com a sua transformação. Aquele dia foram 2 horas de conversa, eu falando, né? Eu te dando direcionamento. E hoje, ouvir você, dar esse espaço para você contar a sua história, me deixa muito, muito feliz. É uma honra ver a sua transformação, tá? Não é só a respeito de ter ido num evento, é a respeito de ter ido num evento, investido em você, entrado numa mentoria, acreditado no seu negócio e ter decidido mudar. E a gente sabe o quanto você vem experimentando essa mudança aí. Tem muito mais coisas para acontecer. Agora a gente está startando o plano 2, né? Porque quando a gente faz esse trabalho de planejamento, a gente olha para onde a pessoa está, eu olho junto com a mentorada onde ela está e onde ela quer chegar. E nesse gap existe um trabalho a ser feito. E hoje a Priscila detectou que onde ela já está vivendo um gargalo, que dali ela não consegue crescer mais, não só por capacidade interna, mas por demanda de mercado mesmo. Então está na hora dela alçar o plano 2, o plano 3, que a gente já desenhou e que você está jogando aí para os próximos 1 ano e meio. E falando sobre crescimento, para a gente finalizar aqui, você trouxe esse número para mim, eu fiquei muito feliz que você teve aí nesses 6 meses que passaram crescimento. Fala para mim, eu quero que você fale sobre isso. Quando eu cheguei no MMD, a gente foi no MMD em outubro, né? Uhum. Eu tinha um faturamento ali de janeiro a outubro que eram 10 meses de trabalho, né? E a partir dali eu comecei a tomar algumas decisões que, na verdade, o que era medo. O que me prendia era o medo. Eu já estava me capacitando muito, estudando muito, entendendo muito, mas eu tinha medo. Eu tinha medo de colocar R$20 de anúncio. Olha isso. Eu achava que ia jogar meu dinheiro fora. Sabe? Eu tinha muito medo. Então, ali, porque ali a gente não é um evento, você fala, né? É um evento motivacional, mas não é apenas um evento motivacional, porque a gente fala sobre desenvolvimento pessoal ali, a gente não, vocês, né? É falado sobre desenvolvimento pessoal, mas é falado também sobre as habilidades técnicas que você tem que ter como empresário para crescer. É um combo, é um conjunto ali que a gente faz, né? Então, você entra ali num dia, sai dali 48 horas depois completamente transformado. E aí é o momento de colocar a mão na massa. Ou a gente toma coragem e faz, e eu sou assim, ou eu vou fazer logo, ou eu vou deixar aquilo morrer. Então, eu já fui fazendo. Eu saí do MMD no domingo, sexta-feira eu já tinha um funcionário nova na minha loja. Eu já saí pensando que eu ia contratar, eu já sabia quem era. Olha então, isso. assim, e ela tá na loja até agora. Que então, bacana. assim, é ótima. Eu escolhi ela pra produção e ela é muito boa na produção, sabe? Então, assim, é quem me salva. E é uma pessoa que também precisava muito naquele momento. Então, assim, eu já saí do MMD certa que seria aquela pessoa, do que eu ia fazer. E dali no MMD foi 18, 20, ano passado foi 19, 20. Dali até nos 10 dias eu já aumentei o meu faturamento em relação aos primeiros 20 dias de outubro. Gente. E dali novembro já foi muito melhor do que tinha sido novembro do ano passado e todos os outros meses, dezembro, janeiro. E dali em diante foi tudo meio que se acumulando, né? O aprendizado que eu fui tendo com vocês, a troca que eu tinha com as meninas, o que você foi me explicando, tudo que eu fui aprendendo, eu fui aproveitando para ir colocando em prática, porque parecia que tudo se encaixava. Quando eu precisava de pessoal, quando eu precisava montar processo, vinha uma aula de processo, sabe? Foi tudo assim, meio que se encaixando, que eu falei assim, é aqui, é desse jeito. E todo o conteúdo que eu fui aprendendo ali foi me ensinando e me orientando porque eu podia muito bem ter um faturamento do nada muito grande e não dar conta daquilo. E não saber como eu faço para montar um processo para minha equipe, não saber como eu faço para contratar. Tudo isso a gente fala diariamente, né? A gente está ali sempre conversando, nos nossos encontros, nos momentos que tem que você abre para a gente falar sobre as nossas dores e você mesma já fala para a gente o que a gente precisa fazer para resolver. Então, assim,
esse crescimento foi acontecendo meio que natural, eu fui acompanhando o crescimento da loja com o meu crescimento. Então, essa mistura. Então, hoje a gente tem, no ano de 2025, a gente já ultrapassou o faturamento do ano de 2024 todo. E a gente nem finalizou 6 meses de 2025, você já faturou, já ultrapassou o faturamento de 2024 inteiro. Sabe? Nos últimos 6 meses, a gente vendeu muito mais, todos os meses. Em janeiro de 2024, a gente teve a nossa primeira grande campanha de volta às aulas, que foi, assim, um faturamento que eu tive que era 10 vezes mais do que eu costumava ter em janeiro. Meu Deus! Esse ano agora, pela decisão de se posicionar e estar no lugar certo. Em 2025, a gente chegou, tipo assim, a 50 vezes mais. Olha então, isso. assim, foi um crescimento muito grande. E que esse crescimento, se ele não é bem acompanhado, se você não está preparado, ele pode se tornar... Sim, porque empresas falem quando estão crescendo. Não é quando elas estão estagnadas. Isso precisa ser observado. Quando a gente começa a crescer, os boletos sobem, a equipe sobe, então o seu passivo também sobe muito. Mas, assim, a sua coragem também é digna de aplausos, a sua decisão de fazer dar certo. Pri, já estava tudo dentro de você. Você só precisava estar no lugar certo. Você escolheu a mesa certa para sentar. Eu vejo você se reunindo com as meninas lá, trocando, muitas vezes até fora dos nossos dias de encontro, você está investindo nisso, e estar na mesa certa catalisa o nosso processo. Catalisa tanto que você prometeu que ia subir no palco só em outubro para receber um reconhecimento, e hoje, né, referente a maio, a gente nem tá colocando aí faturamento de junho. Hoje você está aqui já recebendo e vai receber, que eu trouxe para você, querida, o seu reconhecimento aí no faturamento já, mais que em 6 meses, mais do que quase o dobro do faturamento do ano passado inteiro. Tudo isso porque você resolveu sentar no lugar, na cadeira da dona da sua empresa, parar de trabalhar com os braços e começar a trabalhar com a mente, olhar estrategicamente para o seu negócio. Os olhinhos dela chegam tão marejados, porque não é fácil mesmo, gente, muito desafiador. Largar o operacional não é fácil, mas vale a pena, né, Pri? Eu quero que você quero te dar os parabéns mais uma vez. A gente sabe que você vai subir no palco em outubro já para receber o dobro disso aí, que eu te conheço, eu sei para onde você está indo. E de uma mulher que começou com o desejo de passar 2, 3 horas a mais com o filho por dia. Hoje você tem isso aí, com certeza vai te render frutos de muito mais experiência, porque às vezes a gente não sabe o porquê a gente está fazendo algo, mas a gente sempre tem um porquê. E que seja pelo seu filho, que seja por você, pela sua família e por todas as experiências. Nunca deixe de aproveitar o que o seu trabalho está te proporcionando. Viaje, que agora você tem equipe para isso, né? Vai fazer outra lua de mel com seu marido, mas nunca esqueça o lugar que você tem que estar na sua empresa, tá? Quero que você deixe um recado para mulheres que, assim como você, não acreditam no seu negócio, assim como você lá no começo, ou pode ter em algum momento fraquejado. Deixe uma mensagem para elas que elas também podem chegar aí onde você está chegando. Não é fácil, né? A gente falou sobre isso aqui. É bem desafiador, mas não desanimem, não desistam. Se a gente tem um sonho, corre atrás sim. Vão ter muitos percalços, vão ter muitos obstáculos, mas estejam cercadas de pessoas que acreditem no sonho delas, porque a gente se contagia com isso. Então, estar dentro de um grupo onde eu vejo empresárias que estão compartilhando do mesmo sucesso que o meu, que estão buscando os mesmos resultados que os meus, que alcançam resultados maiores do que os meus, isso fez toda a diferença para mim. Porque a gente está junto, o desafio da empresária é diferente.
né? Quem é CLT, quem tem outros objetivos na vida não entende. Às vezes a gente se sente muito sozinha. Então, estar cercado de pessoas, estar bem orientado, né? Fazendo um planejamento, estudando, entender o nosso lugar. De repente você está aí, eu vou desistir, eu vou desanimar. Não desanime. Eu estou aqui, ó, segurando essa placa 3 dias depois de pensar que eu ia desanimar. Porque essa semana não foi fácil. E eu já pensei nisso 1000 vezes. Mas a gente pensa por 10 segundos e depois a gente já está criando uma alternativa para se reinventar. Então, te agradeço por toda a sua dedicação. Eu já até falei isso com você. Eu já fiz outras mentorias, eu já participei de outros grupos. E nada se compara ao que o Dona me entregou. Tanto em questão de evento também, o MMD foi um evento muito grandioso, que prometeu muito e entregou muito mais. A mentoria, a mesma coisa, a gente tem recebido muito mais. Você chega no grupo e diz assim, vocês têm direito a isso de graça. Ninguém nem acredita, porque a gente está num grupo tão VIP que a gente nem... Então, assim, de verdade, obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente e saiba que se não fosse pela tua orientação, eu não teria chegado tão rápido. Talvez eu demorasse, eu podia insistir muito e ia ser muito mais difícil. E se eu tivesse te encontrado antes, talvez tivesse sido mais rápido. Foi na hora certa. Mas é isso, sabe? A gente respeitar a nossa jornada e entender. Então, eu demorei 10 anos para ter esse faturamento em 6 meses. Talvez você tenha 20 anos, ou você pode ter 5. Mas não desiste, não. Segue teu sonho que vai dar certo. Gente, que coisa linda, né? É para isso. Quando eu ouço isso, eu entendo o porquê. Antes era só pelo meu porquê, agora eu tenho o meu porquê. E o meu porquê é ver vocês vivendo dos seus negócios, não apenas sobrevivendo através deles. Esse foi o nosso papo aqui com a Priscila Arieira, dona e proprietária e empresária aí da River Personalizados. Vocês vão ouvir falar muito dessa marca, porque agora ela está ativando o plano 2. Então, se preparem. Inclusive, uma chave que a Priscila deixou aqui para minha empresa crescer, primeiro eu como empresária, como mulher, como pessoa, preciso crescer também, preciso crescer primeiro. O resultado que você ainda não alcançou está aí por trás da pessoa que você precisa se transformar e está se negando a fazer isso. Então, esse foi o nosso episódio, o 3º episódio do CLT ao CNPJ. Tivemos entrega de placa, tivemos aqui... Ganhei brindes, canecas. E o que eu quero te pedir em troca compartilhe aí com 10 amigas, não deixe essa mensagem parar em você. Compartilha com 10 amigas que precisam ouvir uma história de superação como essa e também precisam estar no MMD junto com a gente lá, porque, gente, essa mulher vai subir no palco e vai receber. Aguardem o que ela está prometendo aí para até outubro. Muito obrigada, Pri. Espero que você tenha gostado. Obrigada de coração pela saiba que agora a sua história vai estar impactando milhares e milhares de mulheres. São mais de 10 mil mulheres que ouvem a gente por mês, sabia disso? Olha, a gente tá muito chique. Muito chique, né? Muito chique. Então, queridos, até o próximo. Fala o seu @, aí para as pessoas te seguirem. River Personalizados. Sigam, divulguem a marca de vocês através dos nossos produtos e venham no MMD. Viu? Muito bom. Até o próximo.